Olá pessoal, mais uma vez aqui para a nossa continuidade ao livro dos Atos dos Apóstolos. Nós terminamos a aula passada com a grande introdução sobre o prólogo, dos Atos dos Apóstolos, onde fazíamos a reflexão sobre a descida do Espírito Santo, sobre a grande obra lucana que é os Atos dos Apóstolos e o Evangelho, e principalmente sobre o grande momento de Pentecostes. O milagre de Pentecostes é colocado em oposição à narrativa do Antigo Testamento, àquela Torre de Babel, que era aquela mistura de línguas, mas é difícil precisar sobre a variedade de povos e línguas que estavam ali. Mas Lucas parece querer indicar a ação universal da igreja. Ele não estava preocupado em falar se existia só da Ásia, do Ponto, da Panfilha, da Capadócia. Não, ele estava preocupado em dizer que a linguagem era compreensiva a todas as nações, a todos os povos, porque era a linguagem do amor. Então, logo após essa narrativa de Pentecostes, o grande Pentecostes da igreja caminha no poder do Espírito Santo, pela força do Espírito Santo. Nós vemos os milagres operados pelos apóstolos para testemunhar a dimensão, para testemunhar a força carismática da igreja. Claro, o carisma, nós entendemos o poder do Espírito Santo e o crescimento dos dias que abraçam esse caminho, o caminho que era a igreja, os seguidores, aqueles que estavam seguindo, que estavam se colocando a caminho, junto com os apóstolos. Então, essa perseguição que nós encontramos descrita nesse início que leva à prisão de Pedro e João, sendo submetidos, como nós podemos ver aí nos Atos dos Apóstolos, a açoites, na verdade é uma perseguição mais restrita, era uma perseguição provocada pelos líderes judeus, porque estavam percebendo que o grupo dos cristãos estavam aumentando. Não eram apenas outras pessoas, não eram apenas os pobres que estavam juntando, mas judeus estavam se convertendo, judeus estavam se tornando cristãos. Então eles começam a ficar nervosos, irados, e começam então a perseguir os líderes cristãos, ocasionando aí nessa prisão de Pedro e João, esses dois apóstolos. Então, essa crise acontece ou chega no clímax, no apogeu, justamente com o apedrejamento de Santo Estevão. Estevão, nós sabemos que é o primeiro mártir cristão, é aquele primeiro a morrer em nome da fé, em nome de Jesus Cristo. Por outro lado, este acontecimento resulta no grande motor da evangelização da igreja, pois os perseguidos saem evangelizando em outras regiões, fundando outras comunidades. Eles que estavam sendo perseguidos, chicoteados, açoitados, mesmo assim, eles não desistiam. Eles saíam, eles iam ao encontro das pessoas para a evangelização. Nós vimos neste momento nascendo a igreja de Jesus Cristo. A igreja nasce justamente numa cidade importantíssima naquele tempo, chamada Antioquia, uma das mais importantes igrejas na era primitiva, na origem da igreja cristã. Então, o apedrejamento de Estevão é também muito importante, porque vemos justamente nesse episódio do apedrejamento de Estevão, nós vemos pela primeira vez aparecer uma personagem que vai ser o grande difusor do Evangelho. Nós vemos pela primeira vez aparecendo Paulo, que estava ali junto com os judeus exalando ódio contra a igreja, porque ele era um judeu convicto. Um perigo é pensar que as perseguições neste período são generalizadas, são perseguições oficiais,
na realidade, o que ocorre é um grande afronta pela parte dos judeus contra os cristãos. Porém, a igreja, ela existia livremente na origem, no começo. Eles exerciam as suas pregações no templo, eles pregavam até mesmo nas sinagogas. Havia muitas sinagogas que deixavam os cristãos pregavam a céu aberto. Então, as perseguições oficiais, como eu disse no vídeo passado, elas só começam no período de Nero como imperador e alguns imperadores pós-Nero, vários imperadores que perseguem oficialmente os cristãos.